Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de informática do ICA. Eu sou Maurício Maia e a gente vai continuar aqui nessa aula falando sobre o Windows 7, né? A gente viu na primeira aula de Windows que as características principais aí do sistema, que ele é preemptivo, ele é multitarefa, né? Ele é plug and play, ele tem o TCP/IP nativo, né? Ele é um sistema operacional gráfico, ele é proprietário, em decorrência disso ele tem um termo de uso, né? E agora vamos entrar aqui nas características de utilização do Windows 7, né? Quais são essas características, né? Por ser um sistema operacional gráfico, né? A gente, para navegar nele, na maior parte do tempo a gente vai se utilizar do mouse, né? E aqui, gente, vamos olhar ali na tela, é bastante importante conhecer, todo mundo sabe usar um mouse, né? Quem utiliza computador hoje sabe utilizar o mouse, mas para o concurseiro é importante conhecer os termos, né? Que são os termos que aparecem na prova, né? O CESP é campeão em cobrar esses termos aí, em colocar esses termos no enunciado. Então, o candidato que não está familiarizado com esses termos pode se enrolar, né? Então, normalmente, né? Isso pode ser mais, mas a versão de um mouse padrão, ele vem lá com 2 botões, né? E esses botões a gente chama de botão acionador, ou botão principal, e o botão auxiliar, ou botão secundário, né? Normalmente ele vem configurado, o sistema operacional vem configurado para o botão da direita, do botão da esquerda ser o botão principal e o botão da direita ser o botão secundário, né? Você pode, eventualmente, alterar as configurações do sistema para que isso se inverta, né? Se você for canhoto, você vai usar o mouse com a mão esquerda, então você faz que o botão principal passe a ser o da direita e o botão secundário da esquerda. Então, você tem que gravar que ele vai lá, o mouse, ele tem 2 botões, botão principal ou acionador e o botão secundário ou auxiliar, né? E tem algumas coisas que a gente faz com o mouse. O que é isso? A gente clica, né? A gente dá duplos cliques, a gente usa ele para arrastar objetos, a gente usa ele para soltar objetos na tela e a gente pode dar um clique inverso nesse mouse. Esses aqui são os termos que aparecem direto aí nas provas. Então vamos para cada um deles aí, né? O que significa cada um deles? Então, o que é um clique, né? Um clique no botão principal. Ele é feito para selecionar um item, né? Então, eu tenho lá na minha tela um item lá, que pode ser um arquivo ou pode ser um ícone de programa, eu dou um clique simples nesse item, eu vou selecionar esse item, né? Eu posso dar um duplo clique no botão principal. O que esse duplo clique vai fazer? Ele vai abrir o item. Então, um clique seleciona, um duplo clique abre o item, né? Eu posso usar o meu mouse para selecionar um intervalo de objetos, né? Esse intervalo pode ser vários ícones de arquivo ou vários ícones de programas, né? Eu pressiono lá a tecla Shift, né? Clico no primeiro item, dou um clique simples no primeiro item e dou um clique no último item, né? Ele automaticamente vai selecionar todos os itens que vão estar nesse intervalo, né? Eu posso fazer isso de maneira aleatória, né? Usando, ao invés da tecla Shift, a tecla Ctrl. Então, eu vou lá clicar num determinado item, pressiono a tecla Ctrl, mantenho ela pressionada e vou selecionando outros itens aleatoriamente, né? Então, ele vai selecionar esses itens aleatoriamente. O Shift seleciona o intervalo, o Ctrl faz essa seleção aleatoriamente, né? Para que eu faço essa seleção, né? Um dos motivos de eu fazer essa seleção é para eu arrastar e soltar, né? Mudar a posição desses itens na tela ou arrastar eles para a lixeira, né? Para movimentar uma janela, por exemplo, esses itens podem ser uma janela, né? E movimentar isso
dentro da minha área de trabalho, lá da minha tela do computador. Né? Para arrastar e soltar, que a gente também chama em inglês de drag and drop, né? Eu vou selecionar o item, vou manter ele selecionado e vou arrastar o meu cursor do mouse lá, o meu indicador do mouse, até a posição que eu quero que esse item seja colocado. Né? E lá eu solto. Né? Então, é como se eu pegasse com a minha mão e arrastasse ele para outro lugar. Eu vou pegar isso dando um clique, selecionando e arrastando ele para outro lugar. E eu tenho o clique inverso. Né? O que é o clique inverso? É um clique que eu faço no botão secundário do mouse. Né? Ele vai abrir um menu referente ao contexto atual. A gente chama esse menu de contexto. Né? O Windows ele vai identificar o que você está fazendo no momento e quando você dá um clique com o botão secundário, né? No mouse do destro ele é o da direita, no mouse do canhoto ele é o da esquerda, né? Vamos gravar isso. E ele vai abrir um menu de contexto e ele vai te dizer, vai te dar algumas opções do que você pode fazer dentro daquele contexto. Então, se você estiver na área de trabalho e você der um clique inverso, ele vai abrir um menu com algumas opções correspondentes à área de trabalho. Se você estiver no Word editando um documento e der um clique inverso dentro do documento, ele vai te dar algumas opções de edição daquele documento. Se você estiver no Excel, opções de edição daquela planilha. Então, ele vai identificar em que contexto, aonde você está posicionado e vai procurar te dar opções, né, referentes àquele contexto, referentes àquele ambiente, referentes ao que você está fazendo naquele momento. Né? Então, o que o concurseiro precisa saber? Né? Precisa saber conhecer esses termos, clique, duplo clique, arrastar, soltar, clique inverso. Né? Precisa saber que os dois botões principais do mouse é o acionador e o auxiliar, né? E precisa saber como é que você usa o mouse. Né? O que acontece quando você dá um clique, o que acontece quando você dá um duplo clique, o que acontece quando você dá um clique inverso. Né? Apesar da gente utilizar muito o mouse, a gente também precisa do teclado para utilizar o Windows. Né? Então vamos lá para as funções do teclado. Né? E essas teclas a gente tem que conhecer também, porque elas aparecem direto lá nos enunciados. A gente tem as teclas de função. Que teclas são essas? São lá aquelas teclas que estão lá no topo do meu teclado, né? Que vão de F1 até F12, elas aparecem na parte superior do teclado. Né? Então tem que saber que essas são as teclas de função. O próprio nome já diz, né? F1, F2, são teclas de função. Elas são programáveis dependendo do aplicativo que você está usando. Né? Então, em alguns aplicativos eu posso configurar de que maneira que essas teclas de função vão ser utilizadas, né? Eu designo funções específicas para elas, ou elas podem já vir, as funções elas já podem vir pré-programadas. Né? Então, uma função bastante corriqueira aí é você precisa de ajuda em um determinado aplicativo, você tecla no F1. Então, normalmente, o F1 vai ser a tecla de ajuda. Ele vai te abrir um guia, né? Dependendo se ele for um guia inteligente, ele vai identificar o contexto que você está e ele vai te dar ajuda para aquele conceito, para aquele contexto específico. Né? Mas isso pode variar, isso é programado de aplicativo para aplicativo. Né? A gente tem a parte alfanumérica do teclado, né? Que são as letras e algarismos, estão lá no meião do teclado. Então, quando a gente falar de parte alfanumérica do teclado, são esse miolo aí onde eu tenho todas as letras e algarismos lá do meu teclado. Né? Eu tenho, em alguns teclados, a parte numérica, né? O teclado numérico. Ele está posicionado à direita do teclado e eu tenho ali os algarismos e eu tenho os sinais de operação. Normalmente ela tem o mais, o igual, o menos, estão posicionados ali juntos. Né? Ele simula ali um teclado de uma calculadora. Né? Ele vem
lá no teclado para facilitar as operações com número, né? Para você não ter que usar, se você está usando só números, você não tem necessidade de ficar trabalhando naquele teclado alfanumérico enorme, você faz essa digitação de maneira muito mais ágil no teclado, na parte numérica do teu teclado, né? E, além dessas teclas, a gente tem as teclas de controle, né? Essas teclas de controle, elas estão posicionadas aqui, ó, eu tenho o Ctrl, né? Eu tenho o Alt, eu tenho o Del, eu tenho o Shift, né? Tenho várias teclas de controle no meu teclado, né? E essas teclas de controle, elas são utilizadas combinadas com outras teclas para gerar atalhos para determinadas atividades do sistema operacional ou do aplicativo que eu estou usando, né? É importante conhecer também essas teclas e a gente ter uma noção do que cada uma delas faz. Então, tem uma tabelinha aí na tela, né? O Ctrl lá, em conjunto com outras teclas, cria atalhos para determinadas funções, né? O Alt, ele, uma vez pressionado, ele chama o menu do aplicativo, né? E também em conjunto com outras teclas ele pode criar atalhos, né? Essa questão do menu é importante, né? Todo aplicativo Windows, normalmente ele tem um menu na parte superior, né? E esse menu ele pode ser acionado através do mouse, né? Ou ele pode ser acionado através da tecla Alt, né? Se eu teclar Alt no Windows, ele vai botar a minha seleção lá para o menu superior desse aplicativo, na parte de cima da janela, né? Eu tenho o Enter, né? Que significa o fim de uma operação, né? Eu estou lá digitando um conteúdo de uma célula no Excel, eu dou o Enter, eu finalizei, ele sabe que eu finalizei aquela edição. Eu posso selecionar um ícone, né? E quero que esse ícone seja executado, eu dou no Enter, finalizei, eu quero que execute agora, com o Enter ele vai executar o programa que está sendo representado por aquele ícone, né? Eu tenho a tecla Shift, né? Que ela, além de ser utilizada com outras teclas para gerar atalhos, a função principal dela é passar o meu teclado para a caixa alta, né? Então, o Shift combinado com uma tecla, eu vou estar digitando a maiúscula daquela tecla, né? A caixa alta daquela tecla. O Caps Lock, que ele trava, né, o meu teclado em caixa alta. Então, se eu pressiono a tecla Caps Lock, eu não preciso ficar pressionando o Shift para que o que eu teclar saia em caixa alta. Ele automaticamente vira todo o teclado para caixa alta e tudo que eu digitar vai aparecer em caixa alta. Até eu pressionar novamente a tecla Caps Lock, que aí ele vai desligar o caixa alta e o teclado volta para a caixa baixa, né? Eu tenho o ESC, normalmente a função dele é cancelar uma atividade, né? Ou retornar de alguma atividade. O Insert, o que o Insert faz? O Insert, ele é utilizado ali na edição de textos, né? Então, se o Insert está acionado, né, e eu posiciono lá o meu cursor no meio de um texto que já está digitado, e eu começar a digitar ali, o que vai acontecer, né? Eu vou digitar e o texto que já estava lá na direita, ele vai sendo empurrado e eu vou inserindo, né, o meu texto novo no meio daquele texto antigo, né? Se o Insert for desligado, na hora que eu começar a digitar, o que eu digitar vai sobrepor o texto antigo, né? Então, eu tenho lá A, B, C, eu posiciono o mouse aqui, né? O meu cursor aqui. Se eu digitar a letra I, ela vai ficar aqui entre o A e o B, né? Mas, se eu tiver com o Insert desligado, né? E eu tiver lá A, B, C, e eu posicionar o meu ícone, o meu cursor aqui, né? E digitar D, ele vai apagar o C e vai colocar o D no lugar, né? Então, essa é a função da tecla Insert. A gente tem no Windows, né?
nos teclados mais novos, a tecla Windows, né? É uma tecla específica para o Windows, né? Ela tem a logomarca do Windows nela e quando eu aciono ela, ela me leva para o menu principal, para o menu iniciar do Windows, né? Que fica ali, no caso do Windows 7, no lado inferior esquerdo. A gente vai ver o que esse menu faz, o que tem lá, né? E essa tecla Windows, a função principal dela é chamar esse menu iniciar, né? No Windows 7. A gente vai ver depois no Windows 8 que a função dessa tecla mudou um pouquinho, né? Ela chama uma outra interface diferente da Windows, lá, que é a interface nova do Windows 8. Mas a gente está estudando aqui é o 7. Então, o que a tecla Windows faz? Ela chama o menu iniciar do Windows, né? A tecla Tab é simplesmente para tabulação. A Backspace apaga o texto que está à esquerda e a tecla Del ou Delete apaga o texto que está à direita, né? Quais são os objetos principais aí que a gente encontra na área de trabalho do Windows, né? A gente encontra os ícones, né? O que é um ícone? O ícone, ele é uma representação gráfica de um programa, de um comando ou de um arquivo, né? O ícone, ele é um item presente nas interfaces gráficas de aplicativo, né? E ele vai identificar, ele vai ter ali uma imagem que vai procurar associar ao que ela está representando, né? Então, se eu tenho lá o Excel, eu tenho lá um ícone que tem o logo do Excel, né? Então, intuitivamente, se eu tenho um arquivo, eu tenho um ícone lá que tem um desenhozinho de um arquivo. Se eu tenho uma pasta, eu tenho um ícone que tem um desenhozinho de uma pasta. A função do ícone é fazer com que o usuário, de forma intuitiva, né, sem precisar ler o que aquilo representa, ele saiba o que está sendo representado para aquele item, né? E ele também identifique rapidamente na sua interface gráfica, né, entre os vários ícones que você vai ter na tela, os semelhantes, né? Então, eu tenho lá um ícone dos arquivos PDF, eu tenho vários arquivos PDF na página, rapidamente, só de bater o olho, eu sei o que é PDF, o que é pasta, né? O que é item de programa. Então, rapidamente, eu faço essa identificação na minha interface gráfica, né? Eu tenho os atalhos. O que são os atalhos? Os atalhos também são ícones, né? São ícones de atalho, né? Que eles não são a representação de um item ou de um programa ou de um arquivo, mas eles são o atalho para aquele arquivo, né? Então, eu programo atalhos na minha área de trabalho. Por exemplo, eu tenho um arquivo que está gravado lá na pasta ICA, que é a aula de Windows 7, né? E eu quero ter um acesso rápido, eu não quero ir lá, abrir o Windows Explorer, abrir a minha pasta e pegar esse item, eu uso ele corriqueiramente, então eu já crio um atalho lá na área de trabalho, onde eu quiser, que vai apontar para esse item, né? Então, isso é um ícone de atalho. E eu tenho ali a barra de tarefas, né, do Windows, que normalmente vem posicionada ali na parte inferior, mas a gente vai ver que a gente pode mudar ela de lugar e colocar aonde a gente quiser, né? E ela exibe os programas ativos, né? Ela pode ser movida para qualquer canto da tela e todo programa ativo no Windows, ele vai estar ali sendo representado na barra de trabalho, tá? O Windows, ele tem a área de trabalho, né? Que é a principal área, a principal tela que é exibida quando eu entro num computador que tem o Windows instalado, né? Eu faço lá o logon, né? Que eu coloco lá o meu usuário e senha, que está programado para aquela máquina, e imediatamente eu vou cair na área de trabalho. Imagine que a área de trabalho é a sua mesa de trabalho, né? Você tem a tua escrivaninha em casa e ali você posiciona os documentos que você usa mais, né? A caneta que você normalmente usa, né? O que você usa mais vai estar ali, acessível ali em cima da mesa. O que você utiliza menos, você vai guardar num armário ou numa gaveta, né?
Então, no Windows, a área de trabalho é a tua mesa, né? Você pode colocar o que você quiser ali na área de trabalho, né? Você pode criar atalhos na área de trabalho para determinados itens, né? Normalmente, quando você instala um programa, ele coloca um ícone, um atalho para ele na área de trabalho, apontando para ele, para facilitar a tua vida na hora de executar aquele programa, né? A área de trabalho do Windows 7, ela tem uma característica que eu posso, além dos ícones, eu posso incluir nela alguns itens que a gente chama de gadgets, né? O que são esses gadgets? São programinhas, né, que têm funções específicas, pode ser um calendáriozinho, né? Pode ser aqui, esse aqui é um velocímetro, né? Que mede a velocidade lá da tua CPU, tal, e eu posso incluir esses gadgets na área de trabalho. A gente só precisa saber que isso pode acontecer, isso é muito pouco usado, muito pouca gente usa isso, essa funcionalidade, né? Mas a gente tem que saber que ela existe, né? E eu posso personalizar essa área de trabalho, né? A gente tem lá na nossa área de trabalho uma imagem, né, que a gente chama de plano de fundo da área de trabalho, né? O Windows vem lá, dependendo da instalação, com uma imagem padrão, mas eu posso alterar essa imagem, eu posso colocar lá o que eu quiser, né? Eu posso personalizar, né, como o tamanho dos ícones, de que tamanho os ícones vão aparecer nessa área de trabalho, né? Eu posso personalizar uma série de itens, né? A cor das minhas janelas, então tudo isso é personalizável, né? Então no Windows a gente tem lá uma função, né, que a gente abre, né? Ela está ali na tela e lá a gente consegue personalizar tudo isso, né? Ele tem algumas configurações pré-programadas, né, com temas específicos, né, que você pode escolher, ou você pode, item a item, escolhendo de que maneira você quer que isso se apresente, né? A gente já falou aí dos gadgets, né, que a gente pode incluir na nossa área de trabalho. É importante saber como é que eu faço essa inclusão, né? Eu clico aí, dou um clique inverso na área de trabalho e vai aparecer um menu de contexto e vai oferecer para a gente essa opção aqui de incluir um gadget na área de trabalho, né? Mas o principal ator aí da área de trabalho são os ícones, né? Então, vamos trabalhar com esses ícones, né? Tem alguns ícones que são famosos, a gente tem que conhecer aí, que é o ícone da lixeira, o ícone do computador, né? Esses dois, pela instalação padrão, ele já vem ali na sua área de trabalho, né? Mas você pode mudar essa configuração e eles não aparecerem ali, né? Mas por padrão ele já vem lá, né? A lixeira, ela indica lá os arquivos que você excluir, né? Então o Windows 7 ele tem essa função que ele primeiro vai jogar esses arquivos numa lixeira, para depois, se você não se arrepender, você excluir eles definitivamente da sua máquina, né? E eu tenho esse ícone computador, que ele vai dar acesso à árvore, né? Ao seu computador. Ele vai abrir o Windows Explorer e você vai ter acesso lá ao seu conteúdo, né? O que você tem gravado lá, os seus programas, os seus arquivos, né? No Windows Explorer, né? Esses ícones são imagenzinhas pequenas lá e você pode personalizar, né? Como esses ícones são exibidos, né? Mas você também pode facilmente remover esses ícones da tela. Eu não quero que apareça ícone nenhum na minha área de trabalho, né? Então eu tenho um menu de personalização, onde eu vou lá, né? Clico lá com o botão da direita, o botão
secundário, né? E peço para personalizar, né? Como esses ícones vão aparecer, e eu tenho aqui as opções. Ó, eu quero que o ícone computador apareça, eu seleciono aqui, né? Eu quero que a lixeira apareça ou não, eu seleciono aqui. Se eu desmarcar, a lixeira vai sumir, né? A área de trabalho, ela também ela tem lá os ícones, como eu já falei, de documento e os ícones de atalho, né? Como é que eu crio um atalho na minha área de trabalho? Mesma coisa, eu clico lá no botão secundário, ele vai aparecer lá um menu de contexto, né? Me oferecendo várias opções. Eu tenho aqui uma opção novo, né? Eu posso criar um novo atalho, né? Ele vai me abrir essa janelinha e eu vou ter que dizer esse atalho vai apontar para onde, né? Então eu posso criar um atalho lá para o Mozilla Firefox, por exemplo, né? Eu vou só ter que dizer para o Windows qual é o destino desse atalho, né? Quando eu clicar nesse atalho, o que acontece? E uma coisa importante é que a gente pode definir aqui também, ó, veja ali na tela, teclas de atalho para esse atalho. Então, no caso aqui, a gente definiu que o Ctrl Alt M, né, ele aciona esse atalho que está apontado lá para o Mozilla Firefox, né? É importante, né, a gente entender que você não pode usar as teclas ESC, Enter, Tab, barra de espaço, Print Screen, Shift ou Backspace para criar um atalho. Isso aí é uma pegadinha de prova, tá? Então, para criar uma tecla de atalho, eu posso usar todo o teclado alfanumérico, né? Eu posso utilizar o Ctrl, o Alt, o Shift, né? Eu posso utilizar as teclas de função, mas essas teclas, Enter, Tab, barra de espaços, Print Screen, Shift ou Backspace, elas estão bloqueadas. Elas não podem ser usadas em atalhos, né? Como eu trabalho com esses itens lá, né? A gente já viu lá que eu dando um clique no botão principal, mantendo esse botão principal pressionado, eu posso arrastar, né, um determinado ícone. E eu posso também clicar perto de um determinado ícone na minha área de trabalho, né, e arrastar o meu mouse. O que o Windows vai fazer? Ele vai abrir uma janela de seleção, né, e ele vai selecionar tudo que tiver dentro dessa área, né? Tudo que tiver dentro dessa área, né? Eu cliquei aqui, vim abrindo para cá, tudo que tiver dentro dessa área vai ser selecionado. E eu posso fazer operações com esses itens que eu selecionei. Isso é uma forma alternativa, né? A gente pode clicar no primeiro, Shift e o último, como a gente já aprendeu, seleciona tudo que está naquele intervalo. Eu posso clicar no primeiro, Ctrl, e clicar aleatoriamente em vários ícones, como eu também posso clicar próximo de um ícone e abrir essa janela de seleção, esse retângulo que vai ser aberto lá no Windows, e selecionar tudo que ficar dentro desse retângulo, né? Os ícones da área de trabalho, eles também podem ser ocultos, né? Você clicando lá no botão secundário na área de trabalho, vai te abrir esse menu de contexto, e eu tenho lá exibir, eu posso definir lá o tamanho dos ícones. Como eu também posso definir que eu não quero ver ícones na área de trabalho. Então, se eu tirar essa seleção aqui, ó, eu vou sumir com todos os ícones da minha área de trabalho. Se eu desmarcar essa outra seleção aqui, eu vou sumir com todos os gadgets da minha área de trabalho, né? Quando eu selecionar ela de novo, eles voltam a aparecer, né? Uma outra opção que aparece para a gente aqui é esse alinhar ícones à grade, né? Isso aqui é importante conhecer. O que é isso, né? Quando eu tenho os meus ícones na área de trabalho, e eu posso arrastar, soltar, jogar eles aonde eu quiser, né? De maneira aleatória. Mas se eu selecionar, essa opção aqui, que é alinhar ícones à grade, o que o Windows vai fazer? Ele vai criar uma grade virtual, né, na tua área de trabalho, né, como se fosse ele vai dividir essa tua área de trabalho em espaços pré-determinados e ele vai arrumar
os ícones dentro dessa grade, né? Ele vai trazer eles para eles ficarem arrumadinhos e eles vão ocupar posições específicas, cada um na sua posição lá no seu nicho dessa grade que ele cria ali, para você alinhar os ícones. Se você desabilitar essa opção, você pode colocar os ícones onde você quiser, um por cima do outro, um do lado do outro, tal. E quando você acionar essa opção novamente, ele vai rearrumar e vai tentar organizar para você a tua área de trabalho. Por esse vídeo é só, gente. A gente volta aí no próximo vídeo, continuando com o Windows 7. Obrigado.